As 5 pessoas que você encontra no céu. Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira, eu sou consteladora sistêmica e eu quero falar sobre acaso. Como o acaso pode influenciar a nossa vida. Os primeiros vídeos do meu canal, eu conto uma história do menino, que o menino ganha um cavalo, tá passando uma tropa lá, o menino gosta de um cavalo, ele ganha um cavalo, o vizinho fala pro pai dele, nossa, que sorte você tem, o pai fala, não sei se é sorte ou se é azar. Aí o menino tá andando de cavalo, e o menino vai crescendo, cresce com o cavalo, quando ele faz 18 anos, ele tá andando com o cavalo, ele cai do cavalo, quebra a perna, o vizinho fala, nossa, que azar, e o pai do menino fala, não sei se é sorte, não sei se é azar. Aí passa, tem uma guerra, todo mundo é convocado e o menino não pode ir porque ele tá com a perna quebrada. Aí o vizinho fala assim pro pai dele, nossa, que sorte que seu filho tem de estar com a perna quebrada e não precisar ir pra guerra. Aí o pai dele fala, não sei se é sorte ou se é azar. É uma história longa assim, tá? Então, às vezes, as coisas acontecem com a gente e a gente não sabe se é sorte ou azar, e depois de um tempo a gente vê que, graças àquela coisa que aconteceu pra gente, às vezes num momento em que a gente até achou que aquilo não foi bom, depois de um tempo a gente pensa assim: nossa, ainda bem que aquilo aconteceu, porque graças àquilo que aconteceu, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Eu vou dar só um exemplo meu. Quando a gente perdeu tudo, a gente perdeu uma das casas de pré que a gente tinha, perdeu, então eu não tinha para onde ir. Quando eu ia viajar, eu precisava ficar em alguma pousada. E uma vez eu pedi o apartamento de uma amiga minha emprestada, porque eu tinha pego uns dias de férias, e ela não pôde emprestar. Ela falou, ah, não, tá alugado, não vou poder emprestar. E eu preciso, aí eu falei, ah, vou ficar em casa uma semana de férias, vou pegar uma semana. Vou para outra praia. Eu fui para a praia do litoral oposto da praia dela, que é uma praia melhor. E aí lá eu encontrei uma pessoa que trabalhava comigo, que tinha casa naquele bairro. Falou: ai, aqui é barato comprar terreno. E aí eu cheguei em casa na segunda-feira e falei: pai, encontrei não sei quem, fui viajar para não sei lugar, para um tal lugar, encontrei não sei quem na rua. E essa pessoa falou que lá tem terreno barato. Que tal a gente começar de novo a vida tendo uma casa naquele lugar? Meu pai, na outra semana, foi lá e comprou um terreno. E aí foi construindo a casa. E graças a Deus, quando a gente precisou de ter um lugar para morar, a gente tinha essa casa para morar. A gente morou anos nessa casa. Então, um não que eu tomei na época, que eu fiquei chateada, falei, poxa, né? Que pena. Me trouxe uma oportunidade que foi uma facilidade para minha família inteira, assim. Foi uma super contribuição, porque foi um acaso num lugar que eu não conhecia, que eu não sabia que era legal. Então, às vezes, a gente influencia a vida das pessoas sem saber, que foi o caso dessa minha amiga, influenciou positivamente. Na ocasião que aconteceu, eu fiquei chateada no dia, assim, eu vi como uma coisa negativa, e depois eu pensei, nossa, graças a esse não. Então, às vezes a gente leva um não, e esse não, ele não é, não sei se é sorte ou se é azar. Da mesma forma que isso acontece dos outros para com a gente, isso acontece da gente para a gente com os outros. Então eu sempre dou esse exemplo. Eu dou esse exemplo porque eu tinha esse problema de pegar ônibus num ponto onde o meu ônibus só passava a cada 20 minutos. E o ponto ficava a 1 quilômetro da minha casa. Então eu tinha que ir de manhã, e eu trabalhava à noite e de dia. Eu trabalhava 18 horas por dia. Eu trabalhava, eu saía de casa 7 e pouco da manhã e chegava em casa meia-noite. Então eu tinha poucas horas de sono e o ponto era 1 quilômetro, eu tinha que andar todo dia até o ponto. Na verdade, eu ia correndo. Eu corria até o ponto para não perder. Só que o dia que eu perdia o ônibus, o ônibus demorava 20 minutos e o trânsito mudava nesses 20 minutos. Então eu chegava meia hora atrasada no meu trabalho. Era uma assim, E por que que acontecia? Porque às vezes a pessoa não parou na faixa de pedestre para poder atravessar. Ou porque eu estava atravessando a rua, enfim, estava atravessando a rua, alguém não parou por algum motivo. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Esse filme, que chama 5 Pessoas que Você Conhece no Céu, é um filme muito velho. Eu não sei se você vai achar. Eu já vi ele aqui no YouTube, mas sabe quando a pessoa filma
pega o telefone e filma da televisão, a imagem é muito ruim, mas é um filme muito legal. E esse filme ele vai fazer você entender essas conexões. Por quê? Porque não vou dar spoiler, mas eu vou dar a sinopse cerebral. A sinopse do filme. É um senhor que ele trabalha num parque de diversões e ele morre consertando a roda gigante lá, e aí ele vai para o céu e ele encontra 5 pessoas que ele conheceu durante a vida dele em vários momentos diferentes. E à medida em que ele conversa com essas pessoas, ele percebe que mesmo sem ele saber, ele influenciou o destino dessas pessoas. Então aqui eu vou falar como consteladora sistêmica. Muitas vezes, um algoz que a gente nega, que a gente exclui, que a gente odeia, porque aquela pessoa nos fez mal, ela alterou o destino de todo o nosso sistema. Como eu sou consteladora sistêmica, eu busco muitas histórias na minha família, tá? Na família da minha mãe, eu não vou entrar, eu sempre falo isso, tem coisas que envolvem outras pessoas, então eu não entro em detalhes da minha vida, eu sou um livro aberto. A família da minha mãe, por uma coisa muito chata que aconteceu na família dela, né, teve um algoz lá na família dela e uma coisa muito chata, fizeram com que elas saíssem de lá, de onde elas moravam, e fossem para outra cidade. Elas foram para o Rio de Janeiro e depois elas vieram para São Paulo. Então, quer dizer, saíram do interior para a cidade grande. Graças a isso, todo mundo prosperou. Toda a família inteira, todos os irmãos acabaram vindo para São Paulo. A minha tia trabalhou na Bolsa de Nova York, o meu outro tio, bom, todo mundo prosperou. Minha mãe conheceu meu pai, que veio da Espanha. Então, por quê? Porque meu pai veio da Espanha por causa de uma guerra. Então, assim, mesmo onde tem algozes, mesmo onde tem alguma coisa que na hora a gente fala, putz, parece que é ruim, no final ela muda o destino e a gente precisa dizer sim para isso. Muitas vezes eu constelo pessoas com histórias muito difíceis, porque tem perpetradores que realmente deixam muitas marcas, muito trauma. E aí a pessoa fala assim, mas nunca foi bom, mas ele forjou a sua história. E mesmo que a gente que seja difícil a gente respeitar esse ser humano e a gente não sentir raiva, esse ser humano ele cumpriu, sabe Maktub estava escrito, ele cumpriu com aquilo que estava escrito para acontecer. A alma dele fez o papel que precisava ser feito. Então esse filme ele mostra como a gente também muitas vezes é algoz do outro e a gente nem sabe. Quando a gente não para numa faixa de pedestre, às vezes uma pessoa que você, sei lá, você foi numa loja comprar e você distrata uma pessoa que está no mau dia, às vezes a pessoa vai cometer um suicídio, porque ela já não está bem e aí você distrata, a gente não sabe o que acontece com as pessoas depois. Quantas vezes, eu não sei se vocês já trabalharam com público, eu teve uma vez que logo que eu entrei num trabalho, eu fiz uma coisa errada, eu estava me adaptando e era muita coisa, e eu estava em fase de adaptação, foi logo no começo, estava substituindo uma pessoa que era um cargo que era muito cheio de minúcias, e eu cometi um erro bem irrelevante, era bem irrelevante. Eu na área comercial, eu sempre fui da área comercial, e essa pessoa, ela ligou pro meu patrão, pro meu chefe, e que era meu patrão, porque era uma empresa familiar, e pediu para trocar, falou assim, eu não quero mais ser atendida por ela. E porque ela cometeu um erro, e era um erro irrelevante. E só que eu trabalhava na mesma sala que ele, então ele via que eu estava suando assim, e ela era uma pessoa que comprava pouco, era uma pentelha, e aí ele falou, não, ela tá começando, só tem ela para te atender, se você quiser continuar aqui, você vai continuar sendo atendida por ela. Eu criei um medo dessa mulher, ela ainda continuou sendo atendida comigo durante muito tempo, eu tinha pavor, eu até tremia quando ela pedia coisa, e ela era a pessoa que ela menos comprava, eu tinha um horror a ela. Até que um dia entrou uma gerente lá e falou, você vai visitar todos os seus clientes, inclusive ela.
E eu fui visitar, e eu vi, depois que a gente se conheceu pessoalmente, eu vi que ela não era nada daquilo que parecia ser. Ela mudou depois que ela me conheceu, a nossa relação mudou. Mas ela poderia ter interferido no meu destino. Se meu chefe não tivesse comigo na mesma sala, se ele não visse que eu era soberbada de trabalho e, né, tivesse num outro ponto de vista, eu teria perdido o emprego. E eu sustentava minha família com aquele salário, sustentava meu pai, minha mãe, minha casa com aquele salário. Então ela ia interferir, né, ia ser difícil eu não ter raiva dela. Mas, se isso tivesse acontecido, eu teria tido um outro destino. E às vezes esse destino poderia ser melhor. Tem um outro filme que esse eu não vou lembrar o nome, que é de uma atriz loirinha que aparece as duas decisões que ela toma na vida dela. É um filme romântico, mas é mais ou menos assim, tipo, o namorado dela tá indo embora. E eu tô inventando que eu não lembro nem do filme, tá? Eu tô lembrando do enredo, assim. Era mais ou menos assim, o namorado dela tá indo embora para outro país. Numa das versões, ela vai no aeroporto e vai junto com ele, na outra versão, ela não vai, fica na cidade onde ela tá. Nas duas, e aí mostra no filme os destinos que ela teria. E nas duas ela teria destinos diferentes, é óbvio. Então a gente também interfere nos destinos das pessoas. Por que eu quis gravar esse vídeo? Para a gente entender que a gente precisa dizer sim para as coisas que aconteceram com a gente. Vamos supor que essa garota tivesse convencido meu chefe de me mandar embora. Eu teria que dizer sim para o meu destino, olhar para ela com gratidão, porque ela mudou meu destino de alguma forma que eu precisava que teria mudado, que eu precisaria que tivesse mudado. Sabe? É como se fosse um contrato espiritual que ela precisava ter aquele papel na minha vida. Então a gente precisa dizer sim, mas a gente também precisa tomar cuidado com tudo que a gente faz com os outros. A gente precisa ter muita responsabilidade com as pessoas. Eu atendo pessoas que às vezes passam na mão de terapeutas que fazem coisas absurdas. E essas pessoas, esses terapeutas que fazem coisas absurdas ou que dizem coisas absurdas, eles estão se emaranhando no sistema dessa pessoa quando eles fazem uma coisa, às vezes incentivando a pessoa a tomar uma decisão que é equivocada, que é precipitada, sabe? Dando um conselho que não vai ser bom. Então a gente tem muita responsabilidade com o que a gente faz com os outros e com o que a gente fala com os outros. Porque eu quis gravar esse vídeo para você ter cuidado com tudo, desde a pessoa que você, a pessoa que te atende no caixa do supermercado, o garçom que te atende, o seu porteiro, as pessoas com que você interage. A gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes a gente está influenciando no destino de uma pessoa e pegando karma pra gente, porque de alguma forma a gente fez mal. E é assim, se a gente fez mal pro outro, o outro tem que aceitar, dizer sim, porque faz parte do destino dele, a gente alterou, mas a gente vai pagar a conta. Essa conta vai vir no nosso extrato cósmico do debita acredita. Tá? Então, se você puder, se você achar esse filme, As 5 Pessoas que Você Conhece no Céu, assista, que você vai entender. Eu sei que não é todo dia que a gente está bem, eu sei que tem dia que a gente reclama, eu não sou um ser humano perfeito, tem dia que eu tô nervosa, tem dia que você precisa resolver um problema e a pessoa que está te atendendo para resolver esse problema não está com muita disposição para resolver, a gente acaba se alterando um pouquinho, mas na medida do possível a gente precisa ter um controle para que a gente possa sempre influenciar positivamente na vida das pessoas, sabe? Tem comentários que são desnecessários, sabe quais, por exemplo? Conselhos que não foram solicitados. Aliás, nem quando a gente deve dar. Tá? A gente pode até dar um parecer quando é solicitado, quando a pessoa perguntou, olha, eu faria isso, mas eu não estou no seu lugar, eu não estou vivendo a sua história, eu não estou na sua pele,
eu acho que você que tem que decidir. Se fosse eu na sua pele, embora eu não esteja sentindo isso, eu não esteja calçando esse sapato, faria desse jeito. A gente tem que tomar muito cuidado com conselhos que a gente dá quando a gente interfere na vida dos outros, sabe? Em briga de casal, briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Depois você se mete, depois eles vão pro quarto secreto, como diz o Décio. E aí, porque assim, quando o casal tá brigando, eles chamam todo mundo pra fazer parte, né? Mas quando eles vão pro quarto secreto, vão só os dois. Se falar isso é verdade. Eles não chamam ninguém. Aí fica tudo bem e você fica de pomo de discórdia. Então a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz e com o que a gente fala. E críticas, nenhuma crítica é construtiva. Não dê. Vou ficando por aqui. Se você gostar do meu conteúdo, eu peço que você dê um like no meu vídeo e se inscreva no meu canal, porque isso para mim é muito importante. Gratidão.